Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Arthur Azevedo, né, pesquisador espírita. Ele publicou obras sobre Ramatiz, Desmistificando Atlântida, e hoje ele vai falar um pouco sobre vida e obra de Herculano Pires. Então, Arthur, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Eric. Boa noite àqueles que nos assistem. É uma satisfação, uma alegria estarmos aqui, né? Nós que temos aí uma tão estreita parceria em relação à divulgação do Espiritismo, né? Temos o programa que vai ao ar toda terça-feira aqui mesmo no Espiritismo em Kardec, né? Onde nós estudamos juntos o Livro dos Médiuns, né? E agora estamos aqui, né, dando a nossa contribuição para falar de um divulgador espírita já desencarnado, né, mas tão importante, ainda tão atual para o movimento espírita, que foi José Herculano Pires, que é José Herculano Pires, né? Realmente, em tudo que hoje nós tratamos, no que tange aos próprios caminhos do movimento espírita, das temáticas doutrinárias, quase sempre o nome de Herculano Pires está presente. Ele que foi um jornalista, né, filósofo também, né, filósofo no sentido da produção mesmo, né, e também ele ele fez o curso de filosofia, ele se formou em 1958, também gostava de escrever poesias, é o tradutor, né, um dos tradutores das obras fundamentais da doutrina espírita. As suas traduções são cotadas entre as melhores e mais fiéis ao pensamento kardeciano. Enfim, é um pensador espírita de mão cheia, como se diz. Ele que nasceu no estado de São Paulo em 1914 e veio desencarnar em 1979. E em falar em desencarne, né, em 1979, há registros de que ele teria dado comunicação, tipo assim, poucas horas depois do seu desencarno, que demonstra aí a sua alta envergadura espiritual, uma vez que só os espíritos já de determinado grau, né, de moralidade, de desapego às coisas materiais, realmente esses espíritos, esse tipo de espírito, né, essa classe de espíritos tem a possibilidade de se comunicar assim em tão pouco tempo, né? Então, ele que é considerado, né, por muitos o maior pensador espírita que o Brasil já teve, né, e um dos maiores intérpretes, né, do pensamento kardeciano. Também teve o apelido aí de o guarda noturno do espiritismo, né? Por que esse apelido, né? Por que ele é chamado de o guarda noturno do espiritismo? Porque foi um dos grandes defensores do caráter cultural e filosófico do espiritismo, né? Sendo que ele travou memoráveis polêmicas com detratores da doutrina espírita e até mesmo com indivíduos que se julgavam espíritas, mas que viam com ideias um tanto heterodoxas demais, né? E procuravam trazer isso para o meio espírita. Então, nós, particularmente falando, nos apoiamos muito Herculano Pires, uma vez que foi lendo os seus livros, lendo os seus artigos, a sua coluna, né, no Diário de São Paulo, onde ele assinava com o irmão Saulo, que realmente nos inspirou a envidarmos até uma pesquisa um pouco mais aprofundada, que foi no caso do Ramatiz, né? Ele não chegou a escrever sobre Ramatiz, ele escreveu sim a respeito da obra de J.B. Rustem, que, no caso, o livro mais conhecido é O Verbo e a Carne, mas sobre Ramatiz ele teceu uma série de comentários nessa coluna no Diário de São Paulo, que nos serviu muito para que nós empreendêssemos essa pesquisa a qual você se referiu na nossa apresentação.
E o do Herculano Pires, além de todo esse trabalho, de todo esse conhecimento, né, que ele detinha, ele fundou o que nós conhecemos hoje como a USE, né, que é a União Social Espírita. Ele que era um entusiasta da educação espírita e escreveu mais de 80 obras sobre inúmeros temas. Então, ele é realmente um escritor quase que imparável, né? Tinha uma certa compulsão, no sentido positivo da coisa, em escrever, e a sua produção realmente é bastante, além de ser quantitativamente grande, é realmente de uma qualidade sem par. E ele também, né, foi presidente do Sindicato Estadual dos Jornalistas de São Paulo, né? Então, demonstra aí que ele tinha uma grande participação também no seio da sociedade, procurando auxiliar no que fosse possível. Dentre essas 80 obras, a gente poderia citar, né, a título mesmo de informação, aqueles que queiram, aqueles que são mais jovens, né, talvez não conheçam tão bem o Herculano Pires, ou talvez estejam na doutrina e não conhecem bem as suas obras, né? A gente pode citar algumas que nós julgamos assim mais importantes, que seriam obras como O Reino, Espiritismo Dialético, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, O Espírito e o Tempo, Revisão do Cristianismo, Agonia das Religiões, O Centro Espírita. Gosto muito dessa obra, gosto de todas, mas essa obra é muito interessante, né, porque trata muito da função do Centro Espírita, né? Curso Dinâmico de Espiritismo, Mediunidade, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, Pesquisa sobre o Amor e a obra que nós já citamos, O Verbo e a Carne, onde ele, junto com o Júlio Abreu, faz aí um verdadeiro tratado crítico acerca dessa obra tão estranha, né, que é os 4 evangelhos. Estranha no sentido de que tem tantos pontos estranhos, alheios à doutrina espírita, e que foram aí defendidas, que foi defendida essa obra, né, os 4 evangelhos, por muitos espíritas do passado e alguns ainda espíritas do presente, né? Inclusive, Herculano Pires tinha uma posição bastante crítica em relação, não à FEB enquanto instituição, mas aqueles que estavam na direção da Federação Espírita Brasileira, na medida em que esses propugnavam pelo estudo sistemático das obras, da obra Os 4 Evangelhos de J.B. Rustem, que confronta em muitos pontos com a obra kardeciana. Então, Herculano Pires, assim como Jorge Rezende e vários outros confrades, realmente envidaram campanhas de esclarecimento aos espíritas para que eles tomassem efetivamente uma posição contra essa postura febiana de divulgar obras com cunho antidoutrinário, né? E em relação, né, ao Ramatiz, que nós nos referimos há pouco, há também certos trechos da obra O Infinito e o Finito, que são assim lições de espiritismo e crônicas do Herculano Pires, onde ele rapidamente, né, quer dizer, eu vou procurar ser bem sucinto aqui, fala que há 2 espécies de confusões dentro do movimento espírita, que são as intencionais e as inocentes. E aí ele fala das confusões de origem mediúnica, onde ele cita, por exemplo, o caso de Ramatiz, né? Então, ele chega a dizer, né, que se faz muita confusão, né, em geral, a propósito de espiritismo, quer dizer, tudo se confunde, né, ou muita coisa tentam confundir com espiritismo. E aí ele, como eu já citei, diz que há certas confusões que são feitas intencionalmente, né, e diz o seguinte: promovidas por elementos interessados em combater a propagação inevitável da doutrina, e há confusões inocentes,
feitas por pessoas de reduzido conhecimento doutrinário. As primeiras, quer dizer, aquelas que querem, que tenham esse objetivo, né, essa intenção, não seriam funestas, porque facilmente identificáveis quanto ao seu objetivo. E realmente, né, a gente vê claramente quando esses indivíduos, esses confrades, têm a intenção, né, de trazer essas confusões para o meio doutrinário. Enquanto que as confusões inocentes, né, são aquelas que, por vezes, na maioria das vezes, se dão em função de um reduzido conhecimento doutrinário de certos confrades, de certos adeptos da doutrina espírita. E aí ele diz, né, que os centros espíritas têm um grande papel a desempenhar na luta pelo esclarecimento do povo, devendo promover constantes programas de combate a todas as formas de confusão doutrinária, e que, por isso mesmo, devem ser dirigidos por pessoas que conheçam a doutrina, que a estudem incessantemente e que não se deixem levar por sugestões estranhas. Então, perceba que, embora ele tenha escrito isso há muitos anos, né, a gente percebe que isso ainda continua a acontecer. Outro dia mesmo estivemos, quer dizer, não estivemos, né, mas assistimos um evento onde foi divulgada uma pesquisa onde ficou evidenciado que, naquela pesquisa feita com dirigentes de casas espíritas, muitos sequer tinham lido todas as obras fundamentais da doutrina espírita. Então, daí a gente verifica que, por vezes, há indivíduos que estão interessados, talvez, sabe-se lá, né, quais são as razões, mas nos passa pela cabeça, que estejam interessadas tão unicamente nas posições de comando e de mando dentro do centro espírita, enquanto que deveriam estar lá justamente para divulgar a doutrina espírita, para propagar a doutrina espírita, para difundir a doutrina espírita. E, claro, para isso, assim como para qualquer estudo, para qualquer ciência, para qualquer doutrina, se deva ter um conhecimento aprofundado dela, ou, pelo menos, procurar estudá-la incessantemente, como diz Herculano Pires, né? Então, por isso que Herculano Pires é importante, porque ele realmente vai no âmago do problema. Ele não só critica, né? Ele não se utiliza apenas do seu senso crítico apurado, de alguém que tem grande conhecimento, mas ele realmente propõe soluções para o nosso movimento, né? Soluções essas que nós, à medida do possível, né? Todos nós que estamos nessa batalha aí, nessa luta, nesse trabalho de divulgação espírita, devemos propagar e, principalmente, seguir, né? Tá tudo bem aí com o som, com a imagem, Eric? Perfeito. A Valéria comenta aqui, inclusive, infelizmente Sim. é isso mesmo. Os espíritas não estudam Kardec, né? E como você falou, a pesquisa mostra que nem as 5 obras, né, chamado Pentateuco, estudam, né, quanto mais as 22 obras fundamentais, incluindo os 12 volumes da Revista Espírita. Então é muito pouco, né? E, inclusive, o Herculano foi um dos primeiros a divulgar a Revista Espírita no Brasil, quando ainda não era uma obra muito citada. Exatamente, uma obra tão importante, né? E realmente há de a gente estranhar por que a Federação Espírita Brasileira não se interessou em divulgar a Revista Espírita. Na verdade, né, nós temos quase como que certeza de que foi justamente porque ali havia uma série de conceitos antirrustenistas, né? Quer dizer, na Revista Espírita, o Kardec teve a oportunidade de desenvolver pontos que conflitavam com as ideias contidas na obra Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustem, né? Então, realmente, foi tudo muito trabalhado de modo a tentar encobrir, né, a verdadeira posição de Allan Kardec, que foi de não aceitar,
né, aquela obra inteiramente como sendo espírita. É claro que em toda obra de cunho mistificatório, os espíritos não vão dizer apenas coisas antidoutrinárias, vão procurar misturar, né, o certo com o errado para procurar melhor enganar. É por isso que Allan Kardec diz que há ali pontos que são convergentes com a doutrina espírita, mas que aí ressalta, né, os pontos divergentes, e que uma questão mesmo de diplomacia, né, nós contávamos isso num dos nossas participações lá no Polêmica Espírita, que Rustem era uma figura de grande penetração, de grande influência no movimento espírita bordelense, né, lá da cidade de Bordeaux, na França, e Kardec, por ser uma pessoa muito educada, né, muito ponderada, muito diplomática, não quis fazer uma crítica assim mais desarrazoada, né, mais severa, e ele esperava que Rustem possivelmente voltasse atrás, né, naquele seu ímpeto, que infelizmente não foi o que aconteceu. E aí Herculano diz, né, que há um pequeno livro de Allan Kardec que muitos dirigentes desprezam, limitando-se a aconselhar a sua leitura aos leigos e principiantes. E ele diz que é exatamente o Principiante Espírita, que é esse livrinho, e diz que esse livrinho é precioso orientador doutrinário que os dirigentes devem ler sempre. E outro pequeno volume que ele aconselha é O que é o Espiritismo, também de Kardec, inclusive, né, que nós sabemos bem, é o livro que Kardec recomenda que nós leiamos logo como a primeira obra, para que tenhamos uma visão ampla do que seja e do que é o Espiritismo. Tá? Então, nós temos aí, já mencionamos aí duas questões polêmicas, né, que Herculano Pires levanta. A questão do rustenismo, a questão do ramaticismo, né? Ele trata muito bem dessa questão dos espíritos mistificadores, dos falsos profetas da erraticidade, dos espíritos pseudo-sábios, e ainda comenta, né, que esses espíritos se julgam grandes missionários e que trabalham consciente ou inconscientemente na ingrata tarefa de ridicularizar o espiritismo. Então, Herculano Pires tem essa postura crítica em relação às obras mediúnicas, algo que ainda no movimento espírita não ocorre todo o tempo, né? Não são todos que têm essa preocupação, e aí estamos defrontados com tantas obras de má qualidade, né? Obras mediúnicas ou até mesmo não mediúnicas, de qualidade realmente bastante duvidosa, né? Uma vez que trazem conceitos completamente divergentes da doutrina espírita, são mal escritas, enfim, tanto quanto ao fundo, elas pecam tanto quanto ao fundo e tanto quanto à forma, né? Então, acabando servindo aí até mesmo como armas para os adversários do espiritismo. Então, Herculano Pires nos traz aí realmente essas recomendações. Há uma série também de questões que nós podemos mencionar acerca de Herculano Pires. O que nós temos visto muito atualmente, nos aproveitando no momento que nós estamos vivenciando, é o fato de alguns confrades nossos atrelarem muito a figura de Herculano Pires a certas ideologias materialistas, né? Isso vem sendo uma constante em que o nome de Herculano Pires tenta ser ligado como se ele fosse uma espécie de defensor ou quisesse juntar o espiritismo com determinadas doutrinas de cunho materialista, né? E nós fomos pesquisar em relação a isso, né? E verificamos que ele tinha uma posição bastante clara em relação a determinadas ideologias, embora reconhecesse que algumas delas, embora tivessem essa vertente totalitária, materialista, contribuíram para o pensamento filosófico. É claro, né? Herculano Pires jamais viria com a proposta de negar o direito das pessoas de lerem tudo
né? Quer dizer, não é postura de um espírita, ainda mais da envergadura de Herculano Pires, proibir qualquer coisa. E claro que ele, em toda obra, em todo pensamento, em todo pensador, via coisas positivas, né? E, inclusive, me refiro a uma polêmica, né, que houve no passado, em que existe um livro chamado Herculano Pires, o Apóstolo de Kardec, que é de autoria do Jorge Risini, né, também um grande divulgador espírita, muito próximo, muito amigo de Herculano Pires e de toda a sua família, né, onde a gente encontra, né, o claro posicionamento de Herculano Pires contra ideologias totalitárias e materialistas, como, por exemplo, o marxismo. Né? Tanto que na década de 1960, nessa obra que nós citamos, inclusive logo no início, que se chama O Reino, que foi publicada originalmente em 46, essa obra vinha sendo utilizada meio que indevidamente por alguns militantes, né, socialistas, que tinham como a intenção de disseminar o marxismo no movimento espírita. Então, nós vemos que esse é um problema que já vem desde lá de trás, né, Eric? E aí, em 1967, o Herculano republica essa obra, O Reino, e faz lá uma clara crítica ao marxismo e a todos aqueles que se deixavam levar por essa linha de pensamento. Então, o que a gente percebe aí é que Herculano Pires, assim como Allan Kardec, assim como todo grande espírito e todo grande pensador, também mudou e muda de ideia. Não há problema nenhum nisso, né? Mudar de ideia faz parte, porque todos nós estamos inseridos num processo de aprendizado. Nós não nascemos sabendo tudo. Mesmo esses espíritos de alta envergadura, como o próprio Allan Kardec, um missionário de primeira grandeza, mudou de ideia por várias vezes. Então, o Herculano Pires também demonstra isso, né? Ele que, inclusive, veio de uma família católica, foi católico na juventude, depois veio a se tornar teosofista, né, um adepto da teosofia, para depois se tornar espírita. Né? E já bem maduro, foi fazer a faculdade de filosofia, então possivelmente ele se defrontou lá com obras de Karl Marx. Karl Marx é um filósofo, né, bem na área aí, que trata mais da área econômica e tudo mais, como nós sabemos, mas é estudado nas faculdades de filosofia. Então, possivelmente, ele também sofreu influências, né, como qualquer um sofreria influências, né? Ainda mais já naquela época, onde já havia esse burburinho, né, essa questão toda de aqueles que apoiavam, aqueles que não apoiavam, e ele obviamente, tentou contemporizar em relação ao pensamento marxiano, né? Sendo que depois ele, vendo como as coisas andaram, passa então a criticar o marxismo, né? Então, e a gente também encontra os comentários do Deolindo Amorim, outro grande divulgador espírita, que passa, então, a elogiar Herculano Pires por essa manifestação pública que ele chega a fazer num texto, que inclusive foi muito bem tratado recentemente pelo nosso confrade amigo Lucas Berlanza, que se chamou, né, Meu Desencontro com a Fagulha. Fagulha essa que era um jornal, uma espécie de jornal de um DCE, que tentou atrelar a figura de Herculano Pires ao marxismo, né? Como se ele fosse assim, um inveterado divulgador dessa linha filosófica, nessa linha aí ideológica, né? E aí é curioso, né, que essa tese que a tese com o texto primitivo, né, 25 anos depois da publicação lá pela editora LAC, né, veio a causar uma série de aborrecimentos para o Herculano Pires, né? Justamente porque esses jovens, como eu disse anteriormente, que constituíam o movimento universitário espírita de Campinas, né, o MUI, né, chamado de MUI, né,
Inclusive, foi um movimento que, no início, teve o apoio do Herculano Pires. É como eu disse, né? Quer dizer, ele veio trilhando um caminho e, em determinado momento, ele se afasta, né, desse conjunto de ideias. Então, como eu disse anteriormente, esse movimento universitário espírita de Campinas, MUI, né, publicou em seu órgão oficial, chamado A Fagulha, alguns artigos baseados na antiga tese de Herculano Pires, né, e que traziam aí realmente uma tendência do Herculano Pires a aceitar as ideias de Karl Marx. E aí o Herculano Pires nos advertiu em relação a isso, né? Só que os artigos continuaram, né? Eles continuaram citando o nome de Herculano Pires, né? E Herculano Pires viu isso como se ele estivesse realmente comprometendo a sua verdadeira posição doutrinária daquele instante, né? E aí, Deolino Amorim, como eu falei anteriormente, ele escreve para Herculano Pires, felicitando-o pela postura que ele teve de repreender aqueles jovens e desautorizá-los a mencioná-lo em seus escritos, né? Então, isso deixa bem claro que houve uma evolução, digamos assim, uma modificação do pensamento de Herculano Pires em relação a isso. O próprio Deolino Amorim geralmente também é arrolado, né, nesses movimentos aí que tentam fazer essa fusão entre espiritismo e socialismo, espiritismo e o pensamento marxiano, né? E a gente vê claramente que Deolino Amorim também não tinha qualquer ligação maior com essa linha ideológica aí. E o Herculano Pires, né, só para marcarmos aí justamente essa temática, ele diz o seguinte: minha posição é uma só. O espiritismo é uma doutrina dialética por natureza, mas na linha cristã evangélica e na linha hegeliana espiritualista. Não na linha marxista, que critiquei e critico, por considerá-la até mesmo antidialética. Então, num artigo do próprio Herculano Pires, não foi algum terceiro que falou, o próprio Herculano Pires diz isso. E, infelizmente, alguns fingem não conhecer isso e ficam continuamente propagando, tentando atrelar a figura de Herculano Pires a alguma coisa que ele chegou a condenar, né? Ou a desautorizar, digamos assim, né? E aí, ele ainda continua dizendo: minha opinião é a de que o espiritismo representa a síntese de todo o conhecimento existente. Dessa maneira, o que há de bom no marxismo, o que provém do próprio cristianismo, também está no espiritismo, mas de maneira mais ampla, numa visão interexistencial do homem e do mundo, que falta inteiramente na visão materialista marxista. Tá? Então, novamente, Herculano Pires se posiciona aqui bem claramente, onde coloca o espiritismo acima dessas conjecturas de origem materialista marxista, tá? Ao contrário do que se vê hoje. Muitos, a título de contribuir para o pensamento espírita, o que nós sentimos e o que nós vemos é que eles colocam o pensamento marxista, materialista marxista, acima do pensamento kardeciano, inclusive, por vezes até criticando a doutrina espírita por ter ideias e princípios divergentes daquele pensador materialista. E aí o Herculano Pires chega a insistir dizendo o seguinte: não será com os moldes do figurino marxista que conseguiremos dar ao espiritismo a eficiência necessária na transformação do mundo. Esta transformação, por sua vez, não poderá ser feita, segundo penso, nos moldes de nenhuma das doutrinas sociais atualmente consideradas na Terra como decisivas. A prova aí está no próprio choque apocalíptico que nos ameaça. Então, eles até se adiantam no tempo, né? Porque nós estamos vivendo um momento até mais grave ou tão grave quanto ele viveu no passado.
Continua Herculano Pires. Só a doutrina espírita aprofunda as causas espirituais das injustiças e monstruosidades da nossa estrutura social, e que, por sinal, estão presentes não apenas no mundo capitalista, mas também no chamado mundo socialista. Então, vemos aí claramente a total honestidade intelectual de Herculano Pires, né? Onde ele não tem, né? Ele não coloca as vendas, onde ele só enxerga um lado e se esquece do outro. Não, ele reconhece, né, que nós estamos num mundo problemático, que é um mundo de provas e expiações. Por isso que ele diz que o Espiritismo aprofunda as causas espirituais. Se nós estamos com esses problemas, é que as causas são, na raiz, espirituais. Que nós somos espíritos, só que encarnados. Se há injustiça, se há monstruosidades, se isso se dá em função de nós ainda sermos espíritos de uma ordem inferior, né? Somos espíritos de terceira ordem. Claro, isso não pode ser utilizado como uma mera desculpa, mas como uma constatação. Claro que o objetivo é nós destruirmos essas injustiças, essas monstruosidades, mas obviamente que não será sob esse viés onde você joga uns grupos contra outros, né? Pobres contra ricos, mulheres contra homens, heterossexuais contra homossexuais e vice-versa, enfim, né? A gente tem que procurar estabelecer uma harmonia e não uma desarmonia, né, entre as pessoas. E aí ele finaliza com essas palavras cheias de bom senso, dizendo o seguinte: não precisamos de nenhuma complementação marxista para o espiritismo. Pelo contrário, o espiritismo é que tem muito a dar a todas as filosofias contemporâneas e a todas as ciências, complementando-as com a sua visão integral do homem e da vida. Então, Herculano Pires é bem claro aí, né, onde ele não é favorável a essa visão materialista, essa visão que entende o homem apenas como uma máquina, apenas como tendo uma única existência sobre a Terra. Entende que se há injustiças, isso se dá por determinados motivos que não são cogitados por essas filosofias materialistas, que veem apenas o presente, não enxergam o passado, né? E, obviamente, que o Espiritismo também nos fala bem claramente acerca da lei do progresso. Nada nasce pronto. Se nós ainda temos problemas na face da Terra, isso nós temos que também ter a consciência que nós já melhoramos muito. Muito já foi feito. Agora, é preciso também que nós esperemos que as coisas se ajeitem, e vão se ajeitar, porque a lei do progresso é inexorável, né? Então, se nós remontarmos a 100, 200 anos, nós veremos que uma parcela muito maior da população se encontrava no que hoje nós chamamos de linha da miséria, ou praticamente uma linha muito tênue ali entre a pobreza e a miséria, inclusive nos países de primeiro mundo, né? E aí, com a Revolução Industrial, né, com toda a promoção das tecnologias, o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento do maquinário, enfim, então a capacidade da população, a capacidade da economia em produzir riquezas aumentou vertiginosamente. É claro que agora que nós temos isso solucionado, temos que trabalhar para que essa riqueza seja melhor distribuída, mas não vai ser através, certamente, de uma prática tipo Robin Hood, você tirar dos ricos para dar para os pobres, né? Há mecanismos aí que podem ser utilizados para que isso seja feito sem derramamento de sangue, sem movimentos revolucionários que vão tomar o poder na base do sangue. Possivelmente foi assim que Herculano Pires interpretou toda essa questão. E ele lembra também, né, e aí mais relacionado ao nosso movimento espírita,
né, ele que fez parte da comissão organizadora do terceiro Congresso Espírita Pan-Americano, realizado em 1957, onde ele envia, né, onde a comissão organizadora envia ao Herculano Pires uma carta, né, onde, por exemplo, é dito que em Cuba, né, foram muitos anos. Essa carta, acredito que tenha sido no Mariotti, né, onde ele diz, por exemplo, que em Cuba, né, foram muitos anos ativos do movimento espírita, né, sendo que o movimento espírita sofreu em Cuba, em determinado momento, uma grande ataque, né, um grande ataque por parte do governo, que começou a meio que encrencar, né, com o movimento espírita. Então, essa é uma questão importante aí que vocês podem, inclusive, pesquisar para se informarem melhor. Seria um pouco, talvez, longo demais para nós comentarmos aqui, sendo que nós já comentamos aí o mais importante, né, que é a posição do Herculano Pires em relação a isso. Então, comentamos do Herculano Pires sobre a questão do Rustem, comentamos sobre a questão do Ramatiz, essa questão também que foi, né, muito comentada à época e ainda é lembrada de hoje, que é se realmente Herculano Pires era um defensor dessas ideologias materialistas ou não, se se deixou de ser, ou se sempre foi, né? Então, está claro aqui, né, nesses escritos do Herculano Pires, que ele fez uma análise crítica e, bem mais adiante, lá perto da década de 70, ele deixou bem clara a sua posição em relação a isso. Tá? Bem, outra coisa que seria importante nós falarmos sobre o Herculano Pires, né, é que ele realmente prima, né, para que o nosso aprendizado doutrinário tenha unidade e sequência, né, para que a gente possa alcançar uma visão global da doutrina. Por que eu acho importante, né, considero muito importante esse posicionamento dele? Porque, por vezes, nós encontramos, até mesmo nós, né, enquanto estudantes eternos da doutrina que seremos, por vezes, focando em apenas um aspecto, né, um chamado aspecto da doutrina. Muitos defendem essa questão de tríplice aspecto, uns são a favor, outros são contra, enquanto nós temos que ter uma visão de unidade da doutrina espírita, né? Não ver apenas como uma ciência, ou não ver apenas como uma filosofia, ou apenas como uma religião ou moral, né? uma doutrina com consequências morais, mas sim como um todo, né? Então, Herculano Pires defendia essa tese de que nós não tínhamos que privilegiar um ou outro ponto isolado da doutrina espírita, né? E ele dizia o seguinte, que nós precisamos nos convencer, palavras dele, desta realidade que nem todos alcançam. O Espiritismo é Kardec, porque foi ele o estruturador da doutrina, permanentemente assistido pelo Espírito da Verdade. Todos os demais livros espíritas, mediúnicos ou não, são subsidiários. Então, perceba aqui a visão equilibrada de Herculano Pires. Ele não rechaça essas obras, ao contrário, chama a atenção que nós devamos ter o senso crítico, porém não as rechaça logo de cara, né? As encara como obras que podem ser subsidiárias, que têm o intuito de desenvolver certos pontos, né? Então, não as coloca acima das obras fundamentais, pelo contrário, diz que tem que estar concordantes com ela, mas não as rechaça a priori, né? De maneira a priorística. Estudar, por exemplo, uma obra de Emmanuel ou André Luiz sem relacioná-las com as obras de Kardec, a pretexto de que esses autores espirituais superam o mestre, aí é um grande erro, né? Ler, como disse anteriormente, nós podemos ler de tudo, mas não podemos deixar de seguir,
né, de ter a exata noção de que essas obras, né, têm que demonstrar que estejam em correlação com as obras espíritas, né? Então, ele continua dizendo, a pretexto que esses autores espirituais superam o mestre, é uma visão errônea de alguns, né? Não é de todo o movimento, mas alguns chegam a dizer isso, é demonstrar falta de compreensão do sentido e da natureza da doutrina. Esses e outros autores respeitáveis dão sua contribuição para a nossa maior compreensão de Kardec. Não, mas não podem substituí-lo. Então, essa é uma posição que nós julgamos, particularmente, estou falando, né, por mim, julgo bastante equilibrada, né? Uma vez que você não rechaça completamente, mas também não as coloca num pedestal como se essas obras pudessem substituir a obra kardeciana. Como prossegue Herculano Pires dizendo o seguinte, é bom lembrar a regra do consenso universal, segundo o qual nenhum espírito ou criatura humana dispõe sozinhos, por si mesmos, de recursos e conhecimentos para nos fazerem revelações pessoais. Esse tipo de revelações individuais pertencem ao passado, aos tempos anteriores ao advento da doutrina. Um novo ensinamento, a revelação de uma verdade nova, depende das exigências doutrinárias de... nós 4 pontos para nós encerrarmos essa nossa primeira parte. Letra A, concordância universal de manifestações a respeito. Então, se nós encontramos em determinado livro mediúnico alguma coisa que nos pareça diferente, o que nós temos que fazer? Ver se efetivamente aquilo se encontra respaldado pela doutrina e vemos também outras obras para ver se realmente aquilo alcançou a concordância universal, inclusive as chamadas obras clássicas do Espiritismo, que nós podemos mencionar como autores Leon Denis, Gabriel Delanne, Ernesto Bozano, entre outros. B. Concordância da questão com os princípios básicos da doutrina. Né? Quando nós estudamos o livro, quando lemos o livro os 4 evangélicos, nós vemos que os princípios básicos da doutrina lá não são respeitados, entre eles, por exemplo, o princípio da não retrogradação do espírito. C. Concordância com os princípios culturais do estágio de conhecimento atingido pelo nosso mundo. E D. Concordância com os princípios racionais, lógicos e logísticos do nosso tempo. Então, perceba que ele passa a ideia de que, para nós efetivamente efetuarmos uma análise crítica, temos que levar tudo isso em consideração. E, obviamente, isso dá bastante trabalho, né? Temos que realmente o pesquisador espírita deva realmente se aprofundar, pesquisar bastante para realmente, a partir daí, né, fechar questão ou procurar ter uma posição mais sólida em relação a algum princípio, alguma questão, alguma ideia que possa ser considerada nova, doutrinária ou antidoutrinária. Eric, passo para você a palavra, para que você possa prosseguir. Excelente, eu queria comentar algumas coisas que você falou. Sim. Principalmente, Herculano realmente foi um grande expoente do espiritismo, combateu o igrejismo, o estenismo, né? E, como você falou, combateu também essa deturpação materialista, né? O movimento universitário espírita muito tentando associar ele ao marxismo, e ele logo, como você colocou, disse que se pautava na dialética hegeliana, não na marxista, né? E ele coloca bem claro, a gente até cita no nosso livro, né, Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, a gente cita essa referência do Rizzini, né? E ele fala, o Herculano, que a mudança não é de sistema, não é exterior, né? A mudança que o Espiritismo propõe é interior. Então não é mudando o sistema que você vai melhorar o homem, mas a mudança interna, moral, né? Exatamente, exatamente. Então, é o que a gente vem percebendo, né? Essa tentativa
tanto de indivíduos desse pensamento, como também, né, as diversas indivíduos provenientes de diversas correntes espiritualistas, né, que também procuram introduzir no espiritismo as suas ideias próprias, né? E Herculano Pires, inclusive, dizia o seguinte, que até o espiritismo poderia absorver determinadas coisas, como ele diz o seguinte, como a química, a física, a biologia, as demais ciências, o espiritismo não é imutável, está sujeito às mudanças que devem ocorrer com o avanço do conhecimento espírita. Mas, como em todas as ciências, esse avanço está naturalmente subordinado às exigências do critério racional, da comprovação objetiva por métodos científicos e do respeito ao que podemos chamar de natureza da doutrina. Então, ele tinha essa preocupação que a doutrina espírita não fosse desnaturada, tanto por essas ideologias de cunho materialista, de base materialista, como também de correntes espiritualistas que pretendessem aí modificar ou introduzir suas ideias, suas práticas, né, ao próprio movimento espírita, né? O movimento espírita nada mais é do que a parte humana, né, que nos cabe. Quer dizer, a parte humana, toda ela que deva estar embasada nas obras fundamentais, né, da doutrina espírita. Então, e também é bom ressaltar a contribuição de Herculano Pires à questão mesmo do estudo da mediunidade, né? Ele escreveu muito sobre isso, sobre as manifestações mediúnicas, inclusive em sessões doutrinárias, né, que deveriam receber essas manifestações mediúnicas, deveriam sempre contar aí com o espírito crítico, né, porque certos espíritos poderiam aí se utilizarem dessas manifestações para mistificarem, né? Então ele diz o seguinte: aceitá-las como verdades reveladas é abrir portas à mistificação. Então, é o que a gente nota ainda em alguns núcleos espíritas, a questão do guia espiritual ou do espírito ali, líder da reunião mediúnica, que nós temos que, né, sempre estar atentos para que realmente nós verifiquemos o caráter, né, daquele que está ali servindo de guia da reunião, né, que às vezes é até substituído por um outro e nós nem nos damos conta. Então, ele ressalta a questão mesmo do espírito crítico em relação ao que ocorre nas manifestações mediúnicas dentro do centro espírita. E ainda ressalta o seguinte, que os espíritos realmente superiores só se manifestam dentro das condições culturais do grupo, não tendo nenhum interesse em destacar-se como geniais antecipadores de descobertas científicas que cabe aos encarnados e não a eles fazerem. A ideia do sobrenatural nas relações mediúnicas é a fonte principal das mistificações. E ainda completa dizendo o seguinte: homens e espíritos vaidosos se conjugam nas tentativas pretensiosas de superação doutrinária. E aí, novamente, eu relembro, né, essas duas vertentes que nós temos presenciado. A vertente daqueles que acham que o espiritismo tem que abraçar questões e pautas e agendas de ideologias materialistas, e outros também que vêm com as suas tendências atávicas oriundas de outras religiões. E continua Herculano Pires: se não temos ainda no mundo inteiro instituições espíritas à altura da doutrina, isso se deve principalmente à vaidade e à invigilância dos homens e espíritos que se julgam mais do que são. Nesta hora de muitas novidades, é bom verificarmos que as maiores delas já foram antecipadas pelo Espiritismo. É ele, o Espiritismo, a maior novidade dos novos tempos. Se tomarmos consciência disso, evitaremos os absurdos que hoje infestam o meio doutrinário e facilitaremos o desenvolvimento real da doutrina em bases racionais. Né? Então, vejamos aí como que Herculano Pires era incisivo. Isso, por vezes, nos faz falta,
né? Nos faz falta um Herculano Pires, nos faz falta um Jorge Resino, Deolino Amorim, porque eles realmente falavam as coisas sem se preocupar, né, por vezes com os melindres que às vezes surgem no nosso movimento espírita, porque hoje em dia você tem que, né, tá cuidando, você tem que falar com aquela, né, tem que usar aquela fala mansa, né? Você tem que estar sempre preocupado, ai, mas será que eu vou ofender alguém? Será que eu vou magoar alguém? Besteira, isso é coisa da nossa época, incutiram na nossa cabeça que a gente, às vezes, ao sermos incisivos, ao sermos claros, ao sermos diretos, estamos sendo mal educados. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, era uma crítica que Herculano Pires fazia ao próprio movimento, é a chamada paz de Pantanal. Eles chamavam isso de paz de Pantanal. Quer dizer, o Pantanal é aquela água, né, que está sempre ali mansinha, aquela água parada, que a gente vê que não tem, a princípio, perigo nenhum. Mas aí, quando você mexe ela, vem aquele cheiro, né, aquele odor forte, e no seu fundo está impregnado ali de uma série de sujeiras, de impurezas, digamos assim, né, de impurezas. Então, eles chamavam isso de paz de Pantanal. Todo mundo queria, né, tudo muito, muito mansinho, tudo muito calmo, mas, na verdade, né, aquilo apenas para encobrir, essa é uma aparência, né? E, realmente, nós, como espíritas, temos que encarar as coisas de frente e não, né? Obviamente, claro, não fazemos isso um cavalo de batalha, né? Também não sairmos, isso é uma questão importante, né, que o próprio Kardec tinha, de não sairmos das estribeiras, né, sempre com respeito, mas discutirmos, mas debatermos as ideias, né, e não pessoas, né? Então, Herculano Pires também, assim como o codificador, tinha essa preocupação de debater ideias, de maneira direta, sem firulas, né? Mas, claro, sempre procurando respeitar as pessoas, não apelando aí para argumentos ad hominem, né? Inclusive, Herculano Pires teve uma série de embates ideológicos, digamos assim, com Edgar Armond, né, que era um daqueles que propugnava pela inserção de teses e práticas orientalistas no movimento espírita, até o momento que Edgar Armond desistiu, né, digamos assim, de participar da FESP e da USE, e resolveu criar uma outra casa onde ele pudesse, né, dar vazão ali às suas ideias, que foi a Aliança Espírita Evangélica. Então, quer dizer, cada um seguiu o seu caminho, mas sem, obviamente, ultrapassarem os limites da boa convivência, os limites do respeito, os limites que devam sempre preponderar entre nós espíritas. Excelente. Então, a Valéria, Sim. ela colocou aqui uma pergunta. Qual o nome desse livro de Herculano? Acredito que com relação às referências da dialética que a gente falou. Bem, esse quando ele fala do marxismo, é isso? Deve ser esse. Esses são alguns tem alguns artigos dele, né? Eu não sei, nesse caso aí, eu não sei qual é a fonte primária, mas a gente pode mencionar o Reino, né? O Reino foi mencionado, né? É um livro que passou por uma revisão, nós citamos isso daí, né? Que ele foi escrito no final da década de 40, se não me engano, e depois passou por uma revisão já no final da década de 60, que foi o Reino. E existe um livro muito interessante, que é O Finito e o Infinito. Então, possivelmente, sobre essas questões, você vai encontrar, né, Valéria poderá encontrar O Infinito e o Finito, e o livro O Reino, né? Você vai encontrar lá muita coisa sobre essa temática ao qual nos referimos na noite de hoje. É que são muitos livros, né? Então a gente vai pegando daqui e dali, depois realmente acaba, né,
E foram muitas E, citações. sim, e esse livro, o George Regine, Reclame Pio, o Apóstolo Ah, Kardec, tem muita coisa, muita referência, exato. inclusive essa Sim. questão antimarxista. Perfeito, exato. Leiam a referência nessa obra, o Regine faz esse trabalho. Perfeito, isso aí. Então, Arthur, foi excelente a conversa. Herculano realmente tem uma obra riquíssima, desde Muito. romances até obras Sim, doutrinárias muito úteis. Né? Foi um sim. dos primeiros a divulgar a revista espírita, um dos primeiros a falar da importância de se começar pelas obras iniciais, o que é o Perfeito. Espiritismo, o Principiante Espírita, que foi essa compilação que ele fez desses livros introdutórios, Kardec. Então, foi um grande expoente do Espiritismo. E queria te agradecer, né, e ouvir suas considerações finais. Eu que muito agradeço, Eric, né? Te cumprimento aí pelo trabalho incessante em prol da doutrina espírita, dando voz a todos, é importante, né? Às vezes até, por vezes, confrades que talvez não pensam tão muito parecido com a gente, mas é importante que eles também tenham voz, né? Primamos aí pela liberdade de se pensar, obviamente, liberdade com responsabilidade, né? O Espiritismo é uma doutrina muito clara, ela não dá muita guarida, muita vez a duplas interpretações ou trinas interpretações, né? Ela não é uma doutrina hermética que fique dependendo muito de simbolismo. Não, ela é direta, só que infelizmente alguns, para atender às suas preferências, querem dar à doutrina uma cara que ela não possui, né? Então, o nosso esforço, enquanto divulgadores que somos, deva ser esse, né? Ser uma coisa mais impessoal, né? E realmente para que a doutrina brilhe, né? As nossas opiniões pessoais nós podemos deixar para nós mesmos, né? Ao público não interessa as nossas preferências. O que nós temos que levar realmente é a doutrina como ela é, e não como nós achamos que ela seja ou que deveria ser. Excelente, a doutrina contida nas 22 obras fundamentais, exatamente. Isso aí. Então, Arthur, foi um prazer. Né? Você quer falar um pouco dos seus Sim. livros? Ah, o livro sobre Atlântida, onde e os outros antes, fala um pouco disso para o pessoal ir adquirir. Sim, sim. Bem, temos o nosso primeiro livro, né? Foi lançado em 97 pela editora M, que é o Ramatiz Sábio ou Pseudo-Sábio, é uma indagação, né, que nós fazemos ao leitor, onde nós apresentamos ali inicialmente os carros-chefes de Ramatiz, né? A questão da vida no planeta Marte, a questão da aproximação do astro intruso, né, que ele previa para o ano 2000, então nós já criticávamos antes da tal profecia, né, não se concluir, né, realmente a previsão acabou não dando certo, nós já prevíamos que isso ia acontecer em 97, e daí fizemos continuamos com as pesquisas, né? E publicamos o Espiritismo versus Ramatizismo, que é um compilado ou uma reunião dos artigos que nós escrevemos ao longo de muitos anos no nosso blog, no nosso site, que se chama Espiritismo com né? Quem quiser pode ir lá ver. Né, esse livro se encontra, inclusive, gratuito para baixar pela internet, inclusive lá no site do Grupo de Apologética Espírita, o GAI, né? Vocês podem encontrar. E a nossa obra, em conjunto com você mesmo, Érica, com o Lucas Berlanza, né? Com o prefácio do Marco Milani, né? Onde nós tratamos também de uma série de questões polêmicas. Nessa obra também é fácil de achar na Amazon, enfim, na Wiclap e no Clube dos Autores, né? E a nossa obra mais recente, que agora sim vai ser lançada, já está certo, né? Tivemos alguns contratempos com o editor se demorou muito, nós resolvemos
publicar por conta própria numa outra editora, né? Financiando tudo desde o início até o fim para que ela saísse o mais rápido possível, que é o Atlântida, né? O mito em uma perspectiva espírita e científica. Atlântida é essa que é um tema que muitos espíritas vinham tratando de uma maneira completamente sem compromisso, né? Nem com a doutrina e nem com a ciência, e nós resolvemos realmente enveredar uma pesquisa bastante aprofundada sobre o tema, e a enfeixamos nesse livro que em novembro vai sair. Quem sabe estaremos aqui para lançá-la ao público, além do nosso canal aqui mesmo no YouTube, que é o Arthur Azevedo Difusão Espírita, onde vocês poderão também ter encontrar lá uma série de estudos, não só nossos, mas também de outros confrades que nós julgamos estarem aí mais ou menos dentro dos propósitos do nosso canal. Excelente, eu coloquei todos os links aqui, onde em novembro, né? Novembro vai sair, então fiquem aí de olho, que assim que sair, realmente eu devo estar presente em vários canais para fazer a divulgação. Deixa aqui o e-mail do Arthur, o link para todas as obras que listou. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Arthur. Para quem está assistindo, curta, compartilhe, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo, numa próxima live. Até a próxima.